Olá, irmãos. Vamos, a partir de agora, desenvolver pequenas reflexões a partir das obras básicas da doutrina espírita. Vamos começar falando sobre como ler os livros kardecianos. O que eu vou contar agora é segredo. Não espalhe. Se você rir de mim, porei um obsessor no seu pescoço. Olha para mim, olha a cara de mal aqui, ó. Fui ridículo quando cheguei, sei que fui ridículo. Falando sério, quando entrei em uma casa espírita pela primeira vez, minha ignorância sobre a doutrina era tamanha que eu temia fantasmas surgindo das paredes. Mas mesmo com aquela cara de babaca, fui bem recebido na portaria, encaminhado ao querido Vitor Burmeister, que depois me encaminhou ao pacientíssimo e amado Bezerra de Menezes, o que também me deixou pasmo, pois eu ia falar com um homem, um médico. Mas quem falava comigo era uma mulher, a médium. Coisa de louco, casa de louco. Sério mesmo. Eu não sabia como me situar naquilo tudo, mas fui me deixando levar porque o carinho era fantástico. Logo, fui encaminhado a um grupo de estudos. Neste grupo, minha curiosidade era satisfeita com respostas claras e sem dogmas. Era como eu ansiava saber. Foi minha sorte ir estudar antes de praticar. E depois fiz outros cursos. No entanto, ainda hoje percebe-se que a doutrina espírita, embora cada vez mais conhecida do grande público, tanto pelos fenômenos que são universais, quanto por seu aspecto consolador, apresenta um contrassenso. É muito falada e pouco compreendida, e menos ainda bem praticada. Como alerta Bezerra de Menezes através da psicofonia de Divaldo Franco, a inteligência avançou, mas a emoção humana, com raras e honrosas exceções, ainda estagia no instinto básico. Diz o mentor, está na hora de tirarmos o sentimento da cabeça e colocá-lo no coração. Hoje, 40 anos depois, ao acompanhar páginas espíritas nas mídias sociais, facilmente percebemos o grau de confusão e de incompreensão que acompanha as postagens. Pretendemos, pois, com novos vídeos, proporcionar algum esclarecimento, mesmo relativo à nossa pequena compreensão sobre as obras básicas. Normalmente, quando irmãos chegam à casa espírita com algum tipo de sofrimento, recomendamos, por força da tradição religiosa do espiritismo brasileiro, que leiam e estudem o Evangelho segundo o Espiritismo. Embora a leitura seja válida, pois alcança o coração tanto de encarnados quanto de desencarnados, e serve de tratamento psicológico e moral para uns e outros, consideramos que para quem deseja realmente começar a entender a doutrina espírita, o faça a partir de O Livro dos Espíritos, que é, no dizer de Allan Kardec, está lá no frontispício do livro. O livro da filosofia espírita. Destaco, filosofia espírita. Mas também se pode começar a conhecer a doutrina lendo atentamente o pequeno livro, O que é o Espiritismo. Esse livrinho esclarece aos novos adeptos as noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, com o resumo dos princípios da doutrina espírita, com respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. Assim escreveu Kardec. Portanto, o bom é começar certo, isto é, ler as obras básicas na ordem recomendada. E esta ordem não rígida é mais ou menos essa. Primeiro leia o que é o Espiritismo. Depois leia devagar
como quem quer beber água da vida, o livro dos Espíritos. Por terceiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo. As demais podem ser mais ou menos aleatórias. Mas se o neófito manifestar alguma sensibilidade mediúnica, pode começar com o livro dos médiuns. Depois, siga com a Gênese ou o Céu e o Inferno, como preferir. Mas voltando ao livro dos Espíritos, que é tão bem elaborado em sua síntese, que o que encontraremos desdobrado e com maior profundidade nas demais obras está em o livro dos Espíritos. Se não, vejamos. No livro antes citado, O que é o Espiritismo, livro este que eu acho deveria ser presenteado ao recém-chegado à casa, neste encontramos o que no livro dos Espíritos chama-se a introdução e os prolegômenos. Já a parte primeira de O Livro dos Espíritos, que trata de Deus, dos elementos gerais do universo, dos espíritos e das encarnações, encontra-se mais ou menos profundamente estudado em A Gênese. A parte 2 vai se desdobrar em O Livro dos Médiuns, tratando da vida espírita, tanto no corpo físico quanto fora deste, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos. A parte 3 encontra-se em O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, vamos aprofundar o estudo das leis morais, aprendendo a distinguir as verdadeiras leis de Deus, ou lei natural, eterna, em contraparte às leis humanas, mutáveis. Vamos entender bem melhor o Evangelho de Jesus. Na parte 4 de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, será aprofundada em O Céu e o Inferno. E ainda que a literatura mediúnica espírita tenha obras de muita qualidade, principalmente as de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Maria Modesto Cravo, Hermãs, outras existem tanto para aprendizagem quanto para leitura de lazer. Após esse breve panorama das obras de Allan Kardec, seguiremos nos vídeos seguintes com o estudo de O Livro dos Espíritos. Abraços fraternos a todos os irmãos.